Queridos amigos, eu cumprimento a todos de coração. Estamos no tempo da Quaresma e nessa vez eu vou falar um pouco com vocês sobre o jejum. O jejum é um dos mais importantes exercícios espirituais realizados durante a Quaresma, que se nos prepara para a Páscoa. O jejum tem uma dimensão mental e espiritual. Um dos participantes de um seminário de jejum realizado na Casa da Paz pergunta ao Frei Slavko: Frei Slavko, o Senhor nos diz como o jejum nos ajuda a encontrar a paz. Mas quando eu jejuo, fico nervoso. Fico bravo com os meus familiares, com a minha esposa e filhos. Não é melhor não jejuar para não ficar nervoso do que jejuar e ficar nervoso? Padre Slavko responde: é melhor jejuar e não ficar nervoso. E então ele acrescentou: se no mundo apenas aquelas pessoas que jejuassem ficassem nervosas, haveriam no mundo poucas pessoas nervosas. Portanto, o que dizer daquelas pessoas que não fazem jejum e ficam nervosas, com raiva dos outros, xingam? O jejum não nos deixa nervoso e inquieto, mas nos ajuda a descobrir as causas do nervosismo e da inquietação. A Rainha da Paz nos ensina que o jejum está a serviço da paz. Assim, com a paz no coração do homem, assim também a paz na família e no mundo inteiro. E nos diz: também hoje os convido a orar e jejuar pela paz. Como já disse e repito a vocês agora, filhinhos, somente por meio da oração e do jejum as guerras podem ser interrompidas. A paz é um presente precioso de Deus. Peçam, orem e vocês o receberão. Ao falar de jejum, partimos do fato de que o homem precisa de comida e bebida. E o próprio Jesus não pensa que para as pessoas é necessário apenas o alimento espiritual. Em vez disso, ele tem muita compaixão pelas pessoas que vieram ouvi-lo no deserto por causa da fome espiritual. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes diz: tenho compaixão desse povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se o despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Da mesma forma, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, Jesus não se esqueceu das necessidades do corpo dela. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhes dessem de comer. Jejuando, ou seja, deixando de comer e beber, nós não desvalorizamos a comida e a bebida, porque são dons de Deus, mas apenas os redescobrimos como um presente. Mas além da comida e bebida para o corpo, o homem precisa de comida e bebida para a alma, porque o homem não é apenas um corpo e nem foi criado apenas para este mundo. É por isso que quando Satanás diz que precisamos de comida e bebida apenas para o corpo, Jesus responde a ele: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, no jejum não ficamos apenas na superficialidade, no cuidado do corpo, mas vamos para o nosso interior e nos esforçamos para a higiene da alma.
Por causa dos hábitos e apegos, existe em nós uma compulsão a comer e beber mais do que necessário, a juntar coisas que não precisamos. É absurdo que possamos pensar que tudo está bem conosco, que somos livres, mas ao contrário, nos tornamos escravos de hábitos e apegos que nos impõem. Você deve pegar, você tem que beber álcool, você tem que ser alguém diante dos olhos do outro. Você tem que jogar, você tem que ver TV e celular, você tem que possuir cada vez mais e mais. Se estamos presos às coisas, estamos sob coação. Tire esse bolo da nossa frente, não posso vê-lo sem pegá-lo. Tire esse cigarro dos meus olhos, eu não aguento se não acender um. Saia de perto de mim, eu não posso te ver ouvir e sem ficar aborrecido. Onde está a solução? Fugir das coisas e das pessoas e distanciá-las de você? O jejum nos ensina a aguentar. A posição do Frei Slavko é essa. Quem aprende a conviver com as coisas pode também conviver com as pessoas. O jejum é o caminho da escravidão para a liberdade, por meio da renúncia. Nossa Senhora nos convida, vocês, filhinhos, são livres para escolher o bem e o mal. É por isso que eu os chamo, orem e jejuem. Se uma pessoa aprende a conviver com as coisas pelo jejum, sem pegar tudo o que lhe é oferecido e tudo o que ele deseja, ele será capaz de viver, de ter paciência com as pessoas. E quando ele estiver dominado pelo nervosismo e pela raiva, assim, em nós são fortalecidas as nossas forças interiores, porque aprendemos a ter paciência e esperar. E são precisamente essas forças mentais, paciência, espera, não pegar tudo o que desejar de uma vez, manter as esperanças quando estiver difícil, que o homem de hoje facilmente perdeu. Com o enfraquecimento da força mental, tornamos-nos incapazes de superar as dificuldades que encontramos na vida, no estudo, na família, no trabalho, quando aparece a cruz. Como podemos notar quando perdemos ou nos falta essa força mental? Padre Slavko nos responde, por exemplo, se desesperarmos assim que se encontramos em uma situação difícil, muitos, por exemplo, começam a se drogar, porque não têm força mental para se opor às drogas. Se a força mental é forte ou fraca, podemos observar especialmente os casais. Padre Slavko diz, ninguém se casa com uma pessoa que não ama, mas existem muitos divórcios. Por quê? Talvez porque não podem lidar com o seu parceiro com uma particular situação. Eles não têm força interior para suportar o outro e perdoá-lo, e assim a família se destrói. Se uma pessoa aprender a conviver com as coisas pelo jejum, sem tocá-las, sem ser escravizadas por ela, aprende a ser paciente mesmo quando não tem todas as coisas, ou seja, não toma todas as coisas que desejas. Essa pessoa será capaz de viver, ser paciente com as pessoas, mesmo quando ele vê os seus defeitos, fraquezas, os seus erros cometidos, e em momento de raiva e nervosismo, ele não será tentado a tirar o cisco do olho do outro, mesmo que enxergá-lo. Simone veio nos diz, pode ser que o vício, a corrupção e o crime quase sempre representam a tentativa do homem de comer a beleza, de comer aquilo que deveria apenas ser olhado.
Eva deu início a isso. Se ela, por ter comido aquela fruta, provocou a queda do homem, então, para a salvação da humanidade, seria necessário um comportamento contrário: olhar o fruto sem querer comê-lo. É nessa direção deve ir a educação das crianças e jovens. Para o jejum, as crianças não devem jejuar como os adultos, com pão e água, mas é bom que, para os pais, dizerem aos seus filhos: este chocolate é seu. Hoje é sexta-feira, então não coma ele hoje. Deixe-a para amanhã. Assim, você ensina a criança a ser paciente, a ser capaz de esperar e não satisfazer todos os seus desejos que aparecerem. Jesus pede aos discípulos que tenham apenas 2 túnicas, porque isso é necessário, mas não mais de 2. Por meio do jejum, nós nos libertamos da coerção, não permitimos que ele nos governe. Nossa Senhora nos chama: desliguem a televisão e deixem várias coisas que não são úteis para vocês. O jejum fortalece muito em nós. A palavra chega de vícios e coerção. Assim, em nós se expande o espaço de liberdade interior, e é por isso que podemos, então, adotar uma postura diferente diante da pressão e dizer: não tenho que beber álcool, não tenho que jogar, não tenho que xingar, não tenho que reagir com nervosismo. Posso sem isso também, ou aquilo, e assim mesmo viver. O filósofo Diógenes comia pão e lentilhas. Ele foi visto pelo filósofo Aristóteles, que vivia confortavelmente porque bajulava o rei. Aristóteles disse-lhes: Diógenes, aprenda a ser submisso ao rei e não viverás dessa comida pobre que é pão e lentilha. E Diógenes responde a ele: aprenda você a viver de pão e lentilha para não ter que puxar o saco do rei. A Rainha da Paz nos avisa que o maligno existe, que ele quer nos submeter a ele, mas ela nos ensina que podemos resistir às tentações do maligno. Ela nos diz: Satanás está tentando impor o seu poder sobre vocês. Não o deixem fazer isso. Permaneçam firmes na fé. Jejue e ore. O jejum ajuda a alcançar a nudez. Jejuar significa despir-se, deixar tudo aquilo em que nos apegamos, confiamos, com quem nos protegemos e nos entregamos. E dessa forma nos entregamos uma confiança cada vez maior a Deus. Contra a serpente, que é o símbolo do maligno, que está nua. Não podemos lutar com roupas. Dependendo das coisas, do ego, nós devemos apenas estar nus para essa batalha. Jejuando, por um lado, falamos não à escravidão interior pelas coisas e a Satanás, e por outro lado, dizemos sim a Deus, escolhemos a liberdade. Nossa Senhora nos convida:
Neste tempo, desejo de modo especial que vocês renunciem àquelas coisas quais estão apegados e que prejudicam a sua vida espiritual. Por isso, filhinhos, decidam-se completamente por Deus e não permitam que Satanás entre em suas vidas através dessas coisas que prejudicam vocês e a sua vida espiritual. Assim entendemos que o jejum não é apenas uma luta contra o maligno, mas nos ajuda a fortalecer nossa fé, nossa confiança em Deus. Nossa Senhora nos convida. Quero agradecer-lhes de coração pelos seus sacrifícios quaresmais. Desejo encorajá-los a continuar a viver o jejum com o coração aberto, com jejum e renúncia, filhinhos. Vocês serão mais fortes na fé. E numa outra mensagem nos diz: queridos filhos, neste momento os convido à oração, ao jejum e à renúncia para serem mais fortes na fé. O jejum nos ajuda a distinguir entre o que é necessário e o que não é necessário, entre o necessário para a vida e a ganância. Existem coisas necessárias para a vida: comida, bebida, roupa, um teto sobre a cabeça. Mas também há coisas supérfluas. Também existe um apetite por ter mais. Essa fome torna o homem cego para tudo aquilo que ele já possui. Em um seminário de jejum e oração, uma jovem percebeu que em seus armários estavam entulhados de vestidos. Alguns ela havia usado uma ou duas vezes e em seu desejo de adquiri-los, muitas vezes só faltou arrancar os olhos dos seus pais por causa deles. No momento em que se alimentou somente de pão e água, seus olhos se abriram e revelaram a ela o excesso que ela tinha, que então ela não havia visto. Ela chegou em casa, ela pegou tudo o que tinha de excesso e entregou e deu de doação. A Rainha da Paz nos convida ao jejum para abrir os olhos para tantos dons que Deus nos dá todos os dias. Ela nos diz: neste tempo quaresmal de graça, convido-os a abrirem os seus corações aos dons que Deus lhes deseja dar. Não se fechem. Com o coração, com a oração e a renúncia, digam sim a Deus e Ele os atenderá generosamente. Como na primavera a terra se abre a semente que produz 100 por 1, assim também o Pai Celeste lhes dará em abundância. O padre Leopoldo Mandic dizia: para viver é necessário pouco, muito pouco. Jejuando eu percebo. Não preciso de muito para viver. Não preciso de muito para ser feliz. O jejum nos ensina a modéstia e a simplicidade da vida, e com isso, a liberdade. São Paulo é um exemplo de homem que está contente, apesar das adversidades da vida. Ele diz: não é minha penúria que me faz falta. Aprendi a contar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidades. Tudo posso naquele que me conforta. Se houver mais do que precisamos, nossa vida espiritual pode estar em perigo, porque podemos nos acostumar com isso e não ver aquilo que temos. Antes de tudo, aumentará em nós a sensação de que precisamos ainda mais.
E tudo isso nos torna cegos para o que é essencial e realmente importante para a vida. Assim, não vemos mais a única coisa necessária sobre a qual Jesus fala a Maria, e a única coisa que falta quando Jesus fala para o jovem rico. O jejum é semelhante a um ato de extração do escultor. Esculpindo uma pedra, tira o excesso, o que não é necessário, para chegar à figura que ele vê na pedra. O jejum é essa extração, remoção, abandonar as coisas sem importância que ocupam muito a nossa atenção e tomam o nosso tempo, a fim de podermos descobrir o que realmente importa, a única coisa necessária para a vida. Jejuar é se tornar como Maria, que se sentou aos pés de Jesus, observou ele e o escutou. Jejuando, conhecemos a Deus e desperta em nós a consciência da grandeza e da profundidade do seu amor por nós. Nossa Senhora nos diz: portanto, filhinhos, armem-se com a oração e o jejum para que tenham consciência do quanto Deus os ama e quanto estão fazendo a vontade de Deus. Além de conhecer o amor de Deus por nós, o jejum desperta em nós o amor a Deus, a fome, a necessidade de Deus e o desejo de fazer a sua vontade. Jesus é um exemplo dessa fome e sede da proximidade do Pai e do desejo de fazer a sua vontade. Ele diz: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. A Rainha da Paz nos ensina que o significado do jejum é aproximar-se de Jesus. Ela nos diz: também hoje, convido vocês a jejuar e a renunciarem. Filhinhos, renunciem ao que os impede de estar mais perto de Jesus. E numa outra mensagem, desejo aproximar todos vocês, filhinhos do meu Filho Jesus. E para isso vocês devem rezar e jejuar. O desejo por Jesus, pelo noivo, estar próximo dele, esse é o sentido do jejum. Os discípulos, em Marcos a gente lê, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuaram os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuaram? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Precisamos do jejum, porque muitas coisas tiram o nosso noivo, porque muitas coisas nos distanciam de Jesus e da oração. Jejuamos para que pudéssemos retornar a Jesus, para que pudéssemos ser semelhantes a Ele por dentro com o coração. Jesus nos ensina que para o jejum é importante não ser um ato diante das pessoas, mas exclusivamente uma expressão de uma relação pessoal com Deus. Em Mateus lemos: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando jejuares, perfume a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não aparecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. O teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Se jejuamos diante de Deus,
que nos vê no segredo e não diante dos homens, o nosso jejum se torna um ato para os homens, porque em nós irá despertar o amor para a necessidade do próximo. Se em nós não tivermos amor pelas pessoas, é um sinal claro que em nós está sendo necessária a conversão. Jejuando, superamos a nós mesmos, mas não que estivéssemos atingindo a vitória com a própria força, não, pois isso poderia fortalecer ainda mais o nosso ego, mas para que nos rendêssemos cada vez mais ao Espírito Santo, para que Ele nos guie, nos inspire e nos modele. Queridos amigos, desejo nessa vez também que seja abençoado esse tempo de Quaresma. Domine viam statutorum tuorum, et serva poeam adamus instruem eut observem legem tuam, et custodiam illam toto cordem eum. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit deore Dei. Deduc me in semita mandatorum tuorum, quia ipsa delector, inclina cor meum in prescripta tua, et non in avaritia. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit deore Dei. Averte oculos meus ne videant vanitatem, per viam tuam da mihi vitam, ad imple servo tuo promissum tuum, quod datum est mentibus te. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit deore Dei. Aufero probrium meum quod formido, quia decreta tua iucunda, exe desidero precepta tua, secundum equitatem tuam tribue mihi vitam. Non in solo